Oi, pessoal. Como é que vocês estão hoje? Espero que bem. Bom, hoje eu queria trazer mais um episódio da série Memórias para falar da minha avó materna, Edith. Hoje, 1º de maio de 2026, ela completaria 105 anos. Desde que eu nasci, a minha avó morou conosco. Nós cinco fomos criados, né, e cuidados ali pela minha avó, porque meus pais são médicos, né? Eram médicos e trabalhavam muito, não ficavam muito em casa. Então, minha avó foi uma pessoa essencial na, na nossa formação, no nosso cuidado, no nosso crescimento e apoiou muito, né? Meus pais nesse sentido, para eles terem condições de poderem exercer a profissão deles. Eu lembro da minha avó, ela era uma pessoa dura, tá? Ela tinha um comportamento, assim, uma rigidez na educação, na disciplina, na rotina, mas é de se entender. Eu, quando criança, obviamente, não gostava, né? Porque eu achava aquilo um absurdo, mas, enfim, criança quer fazer bagunça, se divertir. E às vezes a gente não tinha essa, essa condição, mas também eu, enfim, depois de muito tempo eu entendo o lado dela, porque ela fazia tudo em casa, tudo. Desde vestir a gente, a comida de todos, preparava almoço, limpava a casa, lavava a roupa, até capinava o quintal, que a gente morava em casa lá e tinha gramado e tudo, então até isso ela fazia. E ela sempre reclamou de empregada. Minha mãe falava que ia contratar alguém, até a pessoa até começava, mas depois de 2, 3 dias ela falava: Não, não quero ninguém aqui, só me atrapalha. E aí minha mãe tinha que dispensar, enfim. Mas, apesar da dureza dela, e aliás também outra coisa, ela foi uma pessoa muito dura, sim, porque ela perdeu o pai muito cedo, perdeu o marido muito cedo, cuidou dos irmãos. Começou a trabalhar muito cedo também. Foi obrigada, né, a fazer faxina na casa de pessoas para conseguir se manter. E graças a ela, minha mãe conseguiu se formar médica, né? Foi realmente uma mulher de fibra, uma mulher guerreira. Não tenho que Não tenho o que falar dela, não. Apesar dos pesares, né? Apesar daquela educação rígida que a gente teve, eu, depois que eu fui crescendo, eu fui percebendo os porquês, né? E fui entendendo. E aquela minha angústia e certa raiva também quando era criança, em relação ao comportamento, eu fui, como eu disse, entendendo e deixando de lado. E eu lembro, numa das casas que nós moramos lá, isso foi por volta entre, se não me engano, 90 a 91, 89 a 91. Eu já estava um pouco maior, né? Tinha 9 ou 11 anos. E eu comecei, né? Nós, todos os irmãos, a gente precisou começar a ajudar um pouco em casa. Porque, como eu disse, minha avó fazia tudo. Então ela começou a exigir que a gente deixasse as roupas mais em ordem, pelo menos guardasse, né? Porque ela lavava e passava tudo. Imagina, 5 crianças mais 3 adultos. Então era uma loucura. E eu lembro que uma época eu varria o quintal da casa porque tinha muita árvore e caía muita folha, flor no chão e tudo. E eu lembro que eu tava varrendo um dia ali e meu pai reclamou comigo que varrer, pegar numa vassoura não era coisa de homem. Assim, eu não achava aquilo nada demais, né? Eu não tinha essa visão, eu era uma criança. E eu gostava de ver ali o chão sendo limpo, juntar ali os montinhos de folha e flores e tal. Enfim, era um passatempo e eu ajudava minha avó.
Mas não podia fazer porque não era coisa de homem. Mas a minha avó me ensinou muita coisa nesse sentido, tá? Porque ela teve exemplos diferentes na casa dela. Ela, o marido dela, pelas histórias que ela me contava, eu adorava ficar ouvindo as histórias dela, da época de 1940, 50 em São Paulo, e apesar da guerra. Então ela tinha uma visão diferente de homem em casa. E ela passava isso muito pra gente. Felizmente eu aprendi isso, tá? Felizmente eu ouvi os ensinamentos da minha avó e me tornou o que eu sou hoje. Não sou perfeito, tá? Ninguém é perfeito, mas eu me julgo um bom pai, um bom marido, um bom amigo, um bom cidadão que olha pelos outros como ela sempre se doou para todo mundo lá em casa. Sempre. De novo, desde que eu nasci, ela mora conosco. Ela mora conosco uns 2, 3 anos antes de eu nascer ainda, mas eu não vivi com ela, mas enfim. Então, apesar da dureza, do coração de pedra que ela tinha, ela me ensinou muita, mas muita coisa. Ensinou a ser um cidadão do bem, um homem da casa que, enfim, responsável por tudo, fazia tudo. Eu lembro que ela tinha que ficar chamando alguém lá em casa pra trocar uma lâmpada. E eu comecei a ajudar. Depois que a gente saiu de Ilhéus, nós viemos para São Paulo. E aqui em São Paulo, nós não moramos em casa. Foi de casas lá em Ilhéus que a gente morava para apartamentos aqui em São Paulo. Foi um choque, tá? Eu não fazia ideia do que era morar num apartamento, mas a gente se adaptou. E eu lembro que eu sempre fui uma pessoa alta. E desde moleque eu era mais altinho. E aí os apartamentos, obviamente, né? O teto é mais baixo e às vezes queimava uma lâmpada, eu ia lá e ajudava a trocar e tal. Mas voltando à minha avó, eu, ela faleceu com 98 anos, tá? Ela foi ficando muito velhinha, ela foi ficando mais esquecida e no fim da vida dela, ela, não sei se ela até lembrava muito da gente, mas eu não vou esquecer, obviamente. Ela cuidou da gente, efetivamente. Ela que, sabe, brigava para dar banho, brigava para se alimentar e fazia as comidas. Meus pais, na correria do dia a dia, não ficavam tanto, mas aos finais de semana. Só que médico, né, tem plantão e tudo mais. Então, não era tão presente assim o papel dos meus pais nessa época. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Eu aprendi muito, muito com ela. Teve um caso muito legal que aconteceu, isso em Ilhéus ainda. Acho que 86 ou 87. Estávamos eu, ela e minha irmã mais nova na sala, assim, à tarde, assistindo um filme. E o filme falava de uma família que andava. Tinha um extraterrestre, disco voador, sei lá. Mas a família vivia num trailer. Eu chamava de trailer na época, hoje chamam de motorhome. Então a gente estava ali assistindo o filme e ela começou a contar que tinha uma parente dela, uma prima dela, que tinha um carrinho daquele e estava andando pelo mundo, pela América do Sul aqui e tal. Aí, do nada, batem na porta. Naquela época não tinha campainha assim tão fácil. E bateram na porta e eu fui atender. Eu abri só uma portinhola, não conhecia aquela pessoa, e aí ela perguntou pela minha avó. Daí eu fui até a sala e falei, vó, tem alguém aí te procurando. A hora que ela foi atender, era essa prima dela. E ela estava com o trailer dela lá. Imagina, no mesmo momento ali daquele filme, aconteceu um negócio desse, achei muito louco aquilo. E, óbvio, né? Na hora eu nem me liguei da coincidência e tudo. Só depois de muitos anos eu falei, meu Deus, aconteceu isso. E foi muito legal, porque
Na época, lá em Ilhéus, imagina, não existia esse tipo de veículo, né? Um trailer. Era aqueles trailers antigos de Kombi, né? Que o step, né? O pneu ficava na frente da Kombi, era muito legal. E aí ela passou, acho que o final de semana, se eu não me engano, que ela tava de passagem ali pela Bahia. E ela ficou o final de semana em casa. Teve um dia que a gente até dormiu, de um dia pro outro. E fomos na segunda-feira. Foi na segunda-feira, a gente foi. Numa segunda-feira, claro. A gente foi para a escola, as cinco crianças, né? Fomos para a escola com o trailer dela. Foi muito legal. Foi muito legal. A gente chegou na escola, a molecada, não, o que que é aquilo? O que que é aquilo? Foi divertidíssimo. E muito louco, né? Muito inusitado. E minha avó contava essas histórias antigas. Ela falava lá na Copenhagen que o gosto do chocolate era outro. Ela contava as histórias da época que ela trabalhava com o pai em alfaiataria, que ela fazia as entregas ali pelo centro. Eu ficava imaginando, cada vez que ela contava essas histórias, eu ficava tentando me transportar para lá. E eu gostava bastante, era muito legal. E assim, dia 1º de maio, né? Infelizmente, aqui no Brasil a gente tem uma lembrança ruim dessa data. E sim, aniversário da minha avó, a gente perdeu o Ayrton Senna. E quem tem mais de 35 anos deve, deve lembrar do que estava fazendo nesse dia fatídico. Eu lembro muito, eu lembro muito. Eu estava na casa de um amigo da escola, do colegial, desculpa, do ginásio. Eu fazia trabalhos de escola e com muita frequência eu passava o final de semana lá na casa dele pra gente fazer os trabalhos. E nesse final de semana eu tinha acordado no quarto dele, a gente estava dormindo. Eu acordei e fiquei, era um sobrado. Eu fiquei numa salinha que tinha uma TV, liguei a TV ali e vi que o Ayrton Senna tinha batido o carro. Na hora eu fiquei bravo, bateu de novo, tal, desliguei a televisão. E aí eu desci. Eu já tinha bastante convivência com a família deles, aliás, família incrível. Tenho saudades deles, não sei como estão as coisas lá. Tenho contato ainda com ele pelas redes sociais, mas o contato não é muito ativo assim, só tenho a conta dele. E aí eu desci pra cozinha. Quando eu desci, os pais deles estavam com a TVzinha ligada ali também e preocupados. Aí eu falei, ixi, o negócio foi mais sério. E pouco depois minha mãe chegou pra me buscar, porque nós íamos comemorar o aniversário da minha avó, numa churrascaria perto da casa onde eu morava, do apartamento onde eu morava. Só que foi uma comemoração tosca, né? Porque não tinha clima e no meio do restaurante ali o garçom veio falar que o Senna tinha falecido. Foi pesado. Mas eu tô aqui pra falar da minha avó. E aqui em São Paulo, ela ficou um pouco mais preocupada, tá? Digamos, com a nossa segurança. Quando a gente chegou até uma idade que a gente podia começar a andar de ônibus, metrô ou a pé ali pela região onde a gente morava, ela começou a ficar muito preocupada. Ela via muita notícia ruim, ela ficava acompanhando os jornais impressos que só falavam tragédias. Então, ela ficou realmente, não sossegava enquanto todo mundo não tivesse casa. E a gente morava numa rua e que tinha um prédio em frente, onde nós ficávamos brincando, né, com a molecada ali e tal. E até altas horas. Tudo bem, a gente abusava bastante. Mas ela atravessava a rua e ia até o portão e gritava pela gente pra gente ir pra casa. Eu ficava com vergonha, claro, adolescente não quer esse tipo de coisa. Mas eu entendo o lado dela. Entendia o lado dela. Minto. Não entendia. Passei a entender, tá? E é isso. Hoje a gente também tem uma preocupação, assim, quando
algum ente querido, alguma pessoa que você gosta tá na rua e não chega e não avisa e tudo mais. É complicado. Mas ela me ensinou, tá? Ela me ensinou muita coisa. De novo, eu digo isso. E eu sou o que eu sou graças a muita coisa que ela me passou. É, eu tenho saudades dela, mas é a vida. Ela já estava muito velhinha, o corpo já não aguentava mais. Vivemos bastante tempo com ela. Como eu disse, ela foi aos 98 anos. Então deu para aproveitar bastante e aprender bastante com os ensinamentos dela. Tá bom? Eu queria dizer isso. É isso. Até a próxima.